Então essa é a primeira aula de um curso de aproximadamente 6 meses, né? Onde nós vamos abordar esse que é o nosso intuito, o despertar da consciência. Bom, mas despertar da consciência, né? Alguns de nós vão estar perguntando assim, não, mas eu estou consciente aqui nesse momento, né? Porque, vulgarmente falando, a gente acha que está consciente e inconsciente, a gente tem muito isso na nossa cabeça, tipo assim, se eu estou acordado, eu estou consciente. Se eu estou adormecido, ou dormindo, ou desmaiado, eu estou inconsciente, né? Porque a gente vê muito isso. A pessoa, tipo assim, acha alguém que teve um acidente na rua, alguma coisa assim, olha, a pessoa está inconsciente. Ou ela desmaiou, ela está inconsciente. Ah, ela está voltando à consciência, ela está acordando. Mas o termo consciente que a gente quer propor aqui, ele vai muito mais além do que está acordado naturalmente. É uma consciência da nossa plenitude, uma consciência da nossa essência, uma consciência de saber, principalmente, quem eu sou, o porquê que eu estou aqui e qual que é a minha missão nessa vida que eu estou vivendo. Entendeu? Saber, ter consciência dos nossos defeitos de caráter, ter consciência daquilo que eu preciso corrigir na minha vida para me tornar uma pessoa melhor, né? Ter consciência de qual é o meu papel na sociedade e a minha missão. Então, vai muito além do que simplesmente eu estar acordado. Coisa que está acordado, muitas das vezes, a gente não, de certa forma, está. Nós estamos vivendo muito no piloto automático, né? E até é o primeiro processo que nós vamos abordar nesse processo, nesse plano de vida, que é o despertar dessa consciência, né? Da consciência crística, da consciência divina dentro de cada um de nós, né? Da consciência da espiritualidade, da santidade, a gente pode dar vários nomes. Mas esse primeiro processo, para acontecer isso, precisa de 3 processos para a nossa vida, para ter esse despertar da consciência. O primeiro seria a recordação de si mesmo, nós vamos abordar inicialmente. Depois, o conhecimento de si mesmo. Depois, a realização de si mesmo. A recordação de si mesmo é algo que é super importante. Porque muitas das vezes nós estamos vivenciando uma vida no piloto automático. Nós estamos muito atribulados nos afazeres de casa, nos afazeres do trabalho, nos afazeres do que a rede social nos propõe, principalmente, né? Que hoje nós estamos combatendo nós estamos em guerra com um dos maiores vícios que existe, é o vício em rede celular, em rede social, né? Onde a gente muitas vezes fica preso ali. Elas são, de certa forma, construídas e planejadas para que nos atrai o maior tempo possível e que a gente não se desconecte delas, né? Porque através dos algoritmos eles vão nos conhecendo ali e colocando só aquilo em que eu estou atraído, e basicamente a gente fica preso em determinados gostos nossos, em determinados comportamentos, e aí eu não consigo aprender a visualizar ou conhecer um outro lado de uma nova forma de viver. Porque eu estou preso ali naquele sistema da rede social e eu acabo ficando naquele quadrado, né? Não sai do quadrado, como a gente diz, não sai da caixinha, a gente fica preso ali naquele sistema. E provoca em nós o adormecimento dessa consciência. Por quê? Tudo que nos tira do nosso
conhecimento do nosso corpo, né? Da nossa alma e do nosso espírito, que nós somos divididos nessas 3 partes, né? Corpo, alma e espírito, né? E a consciência, de certa forma, é aquilo que está... ela é tipo como se fosse a nossa alma celestial para regir o nosso corpo da melhor forma possível, fazer uma conexão com o nosso espírito. A consciência, né? Então a consciência é aquilo que está muitas vezes no 6º sentido, é aquilo que vem com uma forma intuitiva para mim agir da melhor forma possível, no melhor momento possível, para que nos faz avisar, né, nossa consciência, que ele falou, oh, peraí, não vai por esse caminho. Age dessa forma. Parece que esse caminho não é legal, esse parece ser. Então, é uma forma da gente sair desse adormecimento, porque esse adormecimento e adoecimento, que são quase palavras sinônimas nesse processo, nos distancia desse despertar dessa consciência nossa. A gente quase que fica em uma pessoa inconsciente, dormindo acordado. Quantas vezes a gente nos pega em que a gente está parado num lugar, com o olhar parado, né, aqui, e a cabeça está girando, 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 e você está pensando, né, como se diz antigamente, na morte da bezerra, né, no leito derramado, visitando pensamentos que aconteceram no passado, né? Iludidos com pensamentos do futuro, porque pensamentos originados do passado, eu falo muitas vezes, são os que causam, muitas das vezes, comportamentos de depressão. Porque você fica vivenciando o passado, fica querendo consertar o passado, né? É lógico que o passado ele é muito importante porque a gente aprende com os erros, né? E aprendendo com o erro eu consigo agir de uma forma diferente. Mas eu não posso ficar preso nesse sentimento, que acaba tendo uma emoção de impotência, de que eu não tenho jeito, eu não consigo. Pega o microfone aí para você fazer a pergunta, fazendo favor. Esse negócio que você falou do passado, presente e futuro cai no triângulo da autoobsessão, que você fica com ressentimento do passado, raiva no presente e medo do futuro. Medo do futuro. Aí a gente pode transformar isso em aceitação do passado, amor no presente e fé no futuro. Isso. Mas esse aí é tipo a ideologia que a gente tem no NA, né? No NA a gente escuta, a gente vê. E é isso mesmo, porque agora a fé, ela é um sentimento muito nobre que a gente tem, né? Como diz Jesus, a fé move montanhas. Então, uma fé, quando ela está que ela está assim alicerçada numa consciência desperta, aí você tem aquela certeza daquilo, que é o caminho que eu tenho que andar, que é aquilo que pode acontecer. Que eu creio que aquilo acontece porque eu começo a vivenciar determinados momentos e situações da minha vida que vão me mostrando que aquele é o caminho. Porque o futuro é uma coisa assim, eu acredito assim, no caminhar da vida é como se a gente fosse pisando, o futuro vai nos mostrando de acordo com que a gente tem a vivência do momento presente, que é a recordação de si. Porque o presente, ele chama presente não é à toa, é um presente de Deus, a gente está desperto no hoje. Viver o só por hoje. Né? A gente não escuta tanto isso. Oração da serenidade. Né? Deus me conceda a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Porque essas coisas que eu não posso modificar, nós vamos ter aulas para frente, nós vamos entender que são processos que eu não consigo controlar o outro ou controlar algo externo. Eu consigo controlar a mim e as emoções que estão gerando dentro de mim. Eu consigo e devo e necessito isso. Né? Coragem para aceitar aquelas que eu posso, né? Que é a segunda parte da oração. Aquelas que eu posso, coragem, que eu devo fazer.
E ter sabedoria para diferenciar uma das outras. Quer dizer, aquilo que eu posso fazer e aquilo que eu tenho que aceitar. A recordação de si é um processo que eu tenho que fazer. Né? Por quê? Porque eu tenho que estar desperto. Eu tenho que sair da obsessão de estar minha mente alienada, tanto em pensamentos atrelados ao passado, ao futuro, né? Que causam ansiedade, passado, conteúdos depressivos, futuro, conteúdos de ansiedade. Ânsia de esperar, será que vai dar certo? É aquilo, eu acho que vai ser assim, eu acho. O futuro a Deus pertence. Então eu tenho que aprender a viver o hoje, o agora, um dia de cada vez. Porque a alegria verdadeira, ela está no agora. Ela não está quando eu saí de uma internação, quando eu consegui passar naquele curso, quando eu consegui aquela mulher desse jeito, quando eu vou fazer... Não, você tem que aprender a viver a alegria no momento presente, no aqui e agora. Como quando a gente era criança. Né? Eu vou ter uma aula só específica para falar em relação das virtudes da criança. Aprender a ter aquela alegria verdadeira que vem de dentro para fora, que ela não vem necessariamente de algo exterior para nos atingir. Não, ela vem de dentro para fora. Então ela contamina o ambiente onde quer que eu esteja. Entendeu? Essa é a diferença. Então essa recordação de si é um processo em que eu vou sair dessa mecânica dos pensamentos acelerados, que a maioria de nós está sendo acometida por esse mal, da nossa sociedade como um todo. Né? Isso não escolhe. Né? Não escolhe raça, religião, não escolhe idade, né? Gênero, nada. Todo mundo, de certa forma, está sendo acometido com esse mal do pensamento acelerado por causa do consumo de redes sociais e de celular. Por quê? Porque cada rolagem de tela, que é uma tela nova que eu vejo ali, a minha mente não consegue formatar, de certa forma, pensamentos complementares e aprofundados em relação a qualquer tema, porque é muito curto, muito rápido, para prender atenção naqueles poucos segundos iniciais. Então acaba que a nossa mente fica com dificuldade de ter raciocínios que demandam esforços e um contexto aprofundado de início, meio e fim. Né? Que todo ensinamento precisa dessa didática. Né? Um conteúdo inicial, introdutivo, né? Um contexto do meio ali, onde a gente aborda várias faces, várias formas de falar sobre determinado tema, e uma conclusão, e aquilo que eu penso, né? As possibilidades que eu extraio daquele conhecimento que eu estou analisando ali. Então, quando a gente está preso nessas redes sociais e nesses vídeos curtos, acaba que a nossa mente fica afetada e com dificuldade de prestar atenção. E eu vivenciando os pensamentos a todo momento mudarem. Né? Então, como é que eu faço para quebrar isso? Existe um processo que a gente chama de técnica Sol. Que técnica que é essa? Ela até tem o nome Sol, que é com uma referência ao nosso astro solar, que nos ilumina, que dá vida a esse planeta, que coloca luz na nossa consciência, que ajuda o despertar da consciência, põe luz. Por isso que nos desenhos animados de antigamente, muitos aqui talvez não, que são mais novos não viam, mas no meu caso, né, em gibi, desenho animado, quando você tinha uma pessoa que tinha o despertar da consciência, a gente sempre colocava uma figura humana assim e tinha uma lâmpadazinha, né? Isso. Ó. Uma lâmpada assim, fazendo assim, ó. Quer dizer, teve uma ideia, né? Uma intuição, quer dizer, uma luz. Por quê? A intuição, ela vem do alto. Ela vem como uma ideia divina para nós, que já vem na nossa consciência, que faz parte desse despertar da consciência. Então, essa técnica Sol, que tem as três iniciais, o S, o O, o L,
é uma técnica que nós vamos fazer 3 perguntas para nós, que vão nos ajudar a voltar ao estado de recordação de si mesmo. Quer dizer, eu vou recordar aqui, eu sou o Sandro, eu estou em determinado lugar, eu estou fazendo algo. São 3 perguntas fundamentais que são as mais importantes. É a técnica, uma das mais importantes que eu passo nos meus cursos. É essa técnica. Porque sem ela, dificilmente a gente vai entrar nesse processo de recordação de si. Por quê? Primeira pergunta, S, relacionada a sujeito. S de sujeito. Quem sou eu? Quem sou eu? Ah, mas como quem sou eu? É quem sou eu. Por quê? No momento em que a gente está com a cabeça, você está pensando na morte da bezerra, na namorada que está lá de fora, no trabalho que você quer conseguir, naquilo que você fez há 5 anos atrás e pau, você está fora de si. Por isso que chama euforia. O eu está fora. Você está fora de si. Então a gente precisa estar em si mesmo. Então, quem eu sou? Opa, é como se a consciência virasse. Opa, eu sou o Sandro Paiva. Eu sou uma pessoa, como se diz, consciente de mim mesmo nesse momento, né? Estou visualizando, estou percebendo meus 5 sentidos, isso é importantíssimo, porque mal a gente sabe prestar atenção nos nossos 5 sentidos. Principalmente na respiração, né? A gente está respirando, mas quase ninguém percebe que está respirando, porque fica no piloto automático, é lógico, né? Faz parte do sistema autônomo, quer dizer, mas... E a respiração é fundamental nesse momento. Peraí, eu sou o Sandro. Respira profundo, relaxa, porque aí você é como se encarnasse a sua consciência novamente em si mesmo. A mente sai do devaneio, da alucinação, né? Porque quando eu estou pensando em outras coisas, eu estou alucinando ou fascinando. É lógico que o pensamento é importante quando eu coloco ele para trabalhar no momento, no aqui e agora. Por exemplo, eu preciso resolver um problema. Como que eu vou resolver esse problema? Como que eu vou consertar essa máquina? Como que eu vou lavar essa roupa? Como que eu vou fazer isso? Então, quando você aplica no momento presente, o pensamento é excelente, ele é fundamental. Porque eu preciso dessas capacidades mentais para estar trabalhando essa questão que eu estou fazendo nesse momento. Mas se eu estou em devaneio, eu estou fora de si. Aí eu não consigo trabalhar isso dentro de mim. Aí eu preciso voltar e a perguntar: quem sou eu? Quem sou eu? Hã? E aí você respira profundo, porque a respiração, nós vamos ver em outras aulas, já começando aqui agora, é o fator primordial de consciência. Respirar profundo pelo nariz. É um trabalho em que, com a respiração calmante, eu consigo voltar a consciência dentro de mim. Até para sair de momentos de estresse e de ansiedade. E a respiração é a primeira coisa que a gente tem que trabalhar em nós. Né? Segunda pergunta, relacionada ao O, que é objeto. Objeto é o quê? O que estou fazendo? Por quê? Porque todo mundo está fazendo alguma coisa. Quando você estava com a mente vaga, você traz a consciência para si. Opa, quem eu sou? Sou o Sandro. O que eu estou fazendo? Nesse momento aqui eu estou dando aula. Né? Você está sentado numa cadeira, vocês estão fazendo alguma coisa, porque o que a gente costuma fazer? Fazer uma coisa pensando em outra, pensando em 1000 coisas. Né? A cabeça está voando. Está fazendo uma coisa, escutando uma música, fazendo uma coisa, pensando em outra coisa, e nunca faz nada bem feito.
Porque as pessoas que fazem as coisas bem feitas, elas estão concentradas naquilo que faz. Por isso que faz bem feito. Então, com essa segunda pergunta, objeto, o que estou fazendo, eu acabo trazendo a minha consciência para quem eu sou, o que eu estou fazendo. Ó, estou segurando um giz nesse momento. Né? E aí eu estou só entrando a consciência dentro de mim. E a terceira pergunta seria lugar. É o L de lugar. Onde estou? Onde estou? Eu estou aqui, né? Na comunidade terapêutica. Estou dando aula. Estou olhando para vocês. Vocês estão me olhando. E aí você começa a sintonizar no ambiente onde que você está. Começa a aumentar a sua percepção extrasensorial. Não é só sensorial dos 5 sentidos. Porque quando você almeja começa o início de recordação de si mesmo, você começa a ter novas percepções de outros sentidos. Porque a gente acha que só tem 5 sentidos. Nós temos mais. Tá? Hoje a própria ciência eu posso trazer isso numa outra aula, já declara que nós temos mais ou menos 7, 8 sentidos. Né? Então, o 6º sentido, que é tão falado, né? O 6º sentido, que é essa percepção de prever o futuro, de perceber algo que pode acontecer, de ter a intuição que já faz parte desses, né, que a gente diz 6º sentido, né? Fala, nossa, eu estou sentindo que algo pode acontecer, que aquilo não é para mim. Então isso só pode vir através de nós, a gente ter essa consciência do 6º sentido, no momento em que nós estamos nesse processo de recordação de si, para que esse 6º sentido possa aflorar em nós e nos ajudar nesse começo de despertar da consciência. Por quê? Porque é interessante, porque infelizmente nós somos 3% de consciência, numa média, de acordo com alguns estudos, 3% de essência. Essência é o quê? Essência divina, né? De consciência das coisas. E 97%, a nossa consciência, ela está presa no que nós chamamos de defeito de caráter. Então aqui seria 3%. E essa garrafa, que ela está aprisionando a nossa consciência divina, ela faz parte mais ou menos de 97% do nosso ser. Então, quer dizer, o nosso ser precisa ser liberto, precisa ser desperto. E aí já é um segundo processo, que é o conhecimento de si mesmo. Primeiro eu tenho que me despertar e aprender a viver o só por hoje. Né? O conhecimento de si, ou a recordação de si, que é o só por hoje. Sair da mecânica dos pensamentos. E esse é um processo que deve ser feito várias vezes ao dia, essas 3 perguntas. Toda vez que eu me pego, né, com a mente no piloto automático, eu tenho que fazer essa técnica dessas perguntas para mim, fazer uma reflexão naquele momento da minha vida. Entenderam? Então, gente, isso aqui, já salvou muitos alunos meus de recaída. Muitos. Eu já tive testemunho aqui nessa comunidade também, lá no El Shaddai, de pessoas que ela estava indo para a bocada. Sabe? E no meio do caminho lembrou da técnica. Quem eu sou, onde estou, o que eu estou fazendo? E aí vem a consciência divina. Na hora que o Espírito Santo meu irmão, o que você está fazendo aí? Esse caminho não é para você, não. E a pessoa desviar o caminho e voltar para a vida livre, limpa.
Então é muito importante. E naquele momento em que você entra nesse processo de recordação de si, você começa a conhecer a si mesmo. Fala, mas eu conheço a mim mesmo. Muitos vai perguntar, quem que você é? Se alguém me pergunta, quem que você é? Eu vou falar que eu sou o Sandro Paiva, meu pai é fulano, minha mãe é ciclana, eu nasci na cidade, né, de Araguari, eu estudei em tal colégio, eu fiz tal curso, eu pratico determinado esporte, eu faço isso e aquilo, sou casado com fulano e tal. A gente vai contando mais ou menos o que é a nossa personalidade. Só que a nossa personalidade, ela não é necessariamente a nossa essência. A personalidade, nós vamos ter uma aula própria para isso, ela é uma construção, de certa forma, da minha vida desde pequena até a atualidade. Ela é importante? É, mas ela não tem que ser a dominante, né, da nossa vida. Ela não mostra quem é que nós somos realmente. Você pode ver que, biblicamente, grandes homens, eles mudaram o nome. Abraão, em certo momento, quando ele entrou nesse processo de conhecimento de si mesmo e começou a conhecer a tua essência interna, o próprio Deus muda o nome dele para Abraão. Né? Jacó, Sara também. Sarai era Sara. Né? Jacó também. Quando ele, nesse processo, ele virou Israel, se não me engano, né? Então, e várias pessoas têm um nome íntimo. Esse nome íntimo é o nome da nossa essência. Porque a essência, são pessoas que passou por um processo de santificação, né? E aí começou o quê? A vir o nome da essência interna, o nome espiritual da pessoa. É um outro nome, não é o nome da personalidade, aquele que o pai e a mãe colocou. É um novo nome. Né? Biblicamente a gente vê muito esse exemplo. Né? Quer dizer, o nome interno se chama. Então, mas esse processo eu preciso conhecer a mim mesmo. Para conhecer a mim mesmo, eu tenho que destruir essa camada que prende essa essência. E isso aqui ir crescendo, quer dizer, a minha essência interna, ela aumentando, e os meus defeitos de caráter ir diminuindo, porque o defeito prende a essência. Como que eu vou ser uma pessoa sóbria? Que é o que todos nós estamos querendo aqui. Sobriedade. Seja de álcool, de droga, de pornografia, de vício em jogo, que está arrebentando com todo mundo, vício em tela, né? Vício em comida. Eliminando. Eu só vou ter sobriedade no momento que eu começo a eliminar esses comportamentos. Caso contrário, eu não consigo a sobriedade. Né? Eu vou continuar ainda um viciado nesses comportamentos. Então, no momento em que eu tô e eu só no processo que eu tô recordando de mim mesmo é que eu começo a perceber o atuar naquele defeito de caráter. Porque se eu não tô em recordação de si, eu tô fazendo loucura aí, tô indo pra bocada, consumir droga, eu tô no celular, a hora que eu vejo, já tô preso em conteúdo adulto, né? Em vídeo pornô, já tô no jogo, já tô em vários tipos de compulsões. Ou eu tô nos outros pecados capitais, né, que a gente vai ter vamos ter em cada aula a gente vai falar, vai ter uma aula própria para cada defeito de caráter ou obra da carne, porque pecado capital e obras da carne é uma coisa só mudou o nome, um com o nome católico, o outro nome evangélico, mas é tudo a mesma coisa, que são os defeitos. Né? Então nós vamos aprofundar, porque muitas vezes a gente tem um defeito, mas a gente não percebe que é um defeito, porque o defeito ele é melindroso. O inimigo consegue nos manipular de uma forma que a gente não consegue perceber que eu estou sendo conduzido a praticar determinado defeito de caráter. Né? E a gente vai começar nesse processo de entendimento através do processo de
Conhecimento de si mesmo. Vou conhecer aquilo que me leva fora da presença de Deus. Me leva fora da presença de si mesmo. Porque presença de si mesmo é presença divina. Deus só pode atuar em nós, o Espírito Santo, no momento em que a gente está nesse processo de recordação de si mesmo e de conhecimento de si mesmo. O Espírito Santo só pode nos ajudar nesse momento em que a gente está assim. Se eu estou com a mente fechada e eu não estou aberto, né? A gente não tem a forma de dizer que Jesus, para que ele entre, a gente tem que abrir a porta. O abrir a porta para que Jesus possa nos acolher e nos olhar e nos cuidar, faz parte da recordação de si. Eu preciso recordar dele, que ele é o meu Salvador, que ele está aí para me ajudar, que o conhecimento dele veio para nos libertar, que eu tenho essa força divina com ele e com o Espírito Santo para estar trabalhando isso dentro de mim. Então precisa desse processo. Então são processos que acontecem de uma forma que são momentâneas. Para conhecer a si mesmo, eu preciso da recordação de si mesmo. Para que eu possa almejar o terceiro processo, que é a realização de si mesmo. É a realizar aquilo ao qual eu nasci. Aquilo ao qual é a minha missão. Porque cada um de nós tem um papel aqui. A gente não é um peso morto, caído aqui, um pedaço de carne nesse planeta, não. Nós temos consciência divina, tem uma fagulha divina, uma parte de Deus, um sopro divino que ele colocou dentro do coração de cada um de nós. E que isso, de certa forma, tem a vontade interna de se realizar, de trazer uma experiência que vai enriquecer não só o próprio indivíduo, como também ao nosso redor. Que é aquilo que Jesus falou, né, para os apóstolos: vai e esparrama, declama o evangelho. Vai e continua fazendo as obras. Poder fazer aquilo que eu faço e muito mais. Então olha o que é o poder do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Mas precisa o quê? Desses processos. E essa realização de si mesmo é um processo em que eu vou aprender a viver a vida material, porque é uma cruz, ó. Aqui é a nossa vida material. É do nascer até o morrer. Nascimento até a morte. Isso aqui, todo mundo vai vivenciar. Nascer, crescer. A caminhada, né? É a caminhada. Nascer, crescer, estudar, casar, às vezes adoecer e morrer. É o natural da vida. Mas essa linha vertical, essa é diferente. Essa linha vertical é o que nós chamamos de nível do ser. É o nível do nosso ser. Como é que está o meu nível de ser? Como é que está meu nível de essência? Eu já despertei mais consciência, minha essência divina está mais desperta, está mais luminosa, esse brilho, né? Dessa estrela divina dentro de mim, ela está mais incandescente. Aí, quanto maior meu nível de ser, que é o grau de santidade, né? Ó, que eu posso dizer santidade, viver em santidade, melhor será a condução da minha vida material. Menos eu vou sofrer por qualquer coisa. Aquilo que eu sempre achei que era matar um leão a cada dia, eu vou ver que aquilo não passa de um gatinho. Aquilo que eu perdi a cabeça com qualquer palavra que o outro falava,
uma atitude da outra pessoa, aquilo eu ficava contrariado. Hoje eu consigo entender que é um processo que a outra pessoa está passando e não necessariamente eu tenho que ficar daquele jeito. Então, quanto maior meu nível de ser, melhor a minha qualidade de vida. Entendeu? Porque a alegria, a gente tem que ter isso em mente, não é só quando eu estiver do outro lado lá no céu, né? É lógico que Jesus falou assim, ó, o meu reino não é desse mundo. O reino de Deus não é desse mundo. Porém, eu posso vivenciar o reino de Deus dentro de mim. E quando a gente consegue vivenciar o reino de Deus dentro de nós mesmos, a gente consegue ter essa alegria, essa felicidade do dia a dia a todo momento, que é viver o só por hoje, que é a alegria da criança, que todos nós já tivemos, e muitas vezes a gente já esqueceu disso. Né? Que não dependia de nada, nem de droga, de álcool, de pornô, de acumular riqueza, de ter mulheres e mulheres e mulheres, e de ter, sei lá, esses desejos enlouquentes, né? Enlouquentes da mente, da mídia, que coloca para nós que sem isso eu não vou ser feliz, sem ter isso eu não vou ser feliz. Entenderam? E aí eu começo a saber qual que é a missão. Aqui está a missão nossa. E a missão de cada um é uma missão de cada um. Isso é bom a gente entender. Cada um tem uma missão. Nós vamos ter uma aula só para falar sobre isso, de compreender esse processo. E aí eu estou fazendo esse processo da realização de si mesmo e o despertar da consciência. Sem esses 3 processos, aliás, sem os 2 processos, jamais eu consigo o terceiro processo, que é o processo da nossa vida. Principal. Aquilo que a gente foi, de certa forma, predestinado àquilo. Só que pode acontecer ou não, vai depender da nossa parte. Deus é Deus do impossível. O possível é conosco. E o possível é a gente trabalhar isso dentro de nós. Entendeu? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Pega o... Pra você fazer isso. Assim, professor, que nem você está falando, né? Pelo processo. E nisso eu tenho que... Porque Deus chamou cada um, né? O chamado, né? Isso. E eu acredito que eu estou aqui na Terra não é em vão, né? Isso. Que é claro que que eu vou ter o processo, mas esse processo eu tenho que conhecer esse processo, né? Isso. Igual você falou, eu tenho que recordar de si mesmo, né? Porque muitas vezes eu me pego à noite, muitas coisas na minha mente. Uhum. Aí eu chego e... Não, pera lá. Aí começo a trabalhar a minha mente e para mim até dormir também, né? Isso. E é isso, né? E também esse nível aí agora eu aprendi mesmo, que o senhor falou da missão, né? Porque a gente tem uma determinação, né? Nascer e morrer, né? Isso. E agora essa outra missão que eu não sabia, né? Agora eu sei e tá bom. E interfere na nossa forma de viver aqui agora. Isso mesmo. O nível, esse aqui, às vezes a pessoa tem muito dinheiro, tem muitos bens, mas o nível de ser dela é aqui assim. Não necessariamente. E o que Jesus fala? Não juntais tesouros no céu, juntais tesouro, não juntais tesouros na terra, e sim juntar tesouros no céu, que são a juntar esses tesouros do capital espiritual. Ô, professor, tem uma pergunta. No caso, né, na cruz aí, né, no sentido vertical, né, da espiritualidade, na realização de si mesmo é não depender de nada, né, de pessoas, lugares e coisas, né, isso, para ter essa realização de si mesmo, né, se realizar de si mesmo. Esse conhecimento de si mesmo, ele entra na autoaceitação, aceitação de si mesmo, aceitação de seus defeitos que eu tive no passado, que eu tenho no presente. Eu aceitando, autoaceitação de tudo.
E uma vez que eu aceite, eu passo para o outro processo. A pergunta é essa. Sim. O reconhecimento de si mesmo entra na autoaceitação? Isso. Muito boa essa pergunta, porque às vezes a gente tem que aceitar determinadas limitações. Tipo assim, às vezes a gente tem um problema de saúde e eu não aceito aquele problema de saúde e eu quero me expor a determinados comportamentos de risco que eu vou acabar sendo prejudicado, sendo que eu tenho, às vezes, um problema de saúde. Tipo assim, às vezes eu tenho uma depressão mesmo, já diagnosticada, às vezes eu tenho um pouco de esquizofrenia, porque tem, né? Ou eu tenho uma síndrome de, sei lá, eu sou uma bipolaridade que já é bem diagnosticada, que é uma coisa já antiga, já tô... E às vezes é a medicação que vai me ajudar. E às vezes eu não tenho aquela aceitação. Aí, às vezes, eu tenho que ter essa aceitação de falar, não, eu preciso dessa medicação, porque sem ela eu não consigo ter essa regulação. É lógico que existe um trabalho terapêutico de que a gente vai entender e compreender, que é observar a si mesmo, de aprender a controlar as nossas emoções, que vai ajudar bastante a gente a lidar conosco mesmo. Até nesses sintomas de depressão, de ansiedade. Vai, basicamente, em alguns casos, vai curar. Mas tem pessoas que têm problemas genéticos relacionados a isso. A gente sabe que tem a depressão que ela é ligada à parte genética. E, às vezes, a gente tem que ter aceitação, como foi a sua pergunta, de falar, não, eu necessito desse medicamento, eu necessito estar numa comunidade terapêutica para fazer o tratamento. É aceitar. Porque, às vezes, sozinho, sem um profissional me ajudando nesse processo, eu não consigo. Agora, eu não posso aceitar, é tipo assim, eu sou nervoso mesmo, eu sou assim, é a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, Gabriela. Não, isso eu não posso aceitar. Isso é aquilo que Jesus falou. Negar a si mesmo. Todo mundo tem, cada um pega a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Ele disse isso em 2 evangelhos. Então, esse negar é eliminar, através do conhecimento de si mesmo, esses defeitos de caráter, esses traços da nossa personalidade, que tem que ser eliminado. Porque a gente não nasceu assim. Se for uma coisa que a gente nasceu assim, aí é genético. A gente não nasceu assim. Ninguém nasceu bebendo, ninguém nasceu fumando. Não nasceu correndo. Ninguém nasceu no pornô. Ninguém nasceu xingando os outros, preguiçoso. Ninguém nasceu nesse comportamento, com inveja. Não. Então, quer dizer, isso foi anexado. Foi um agregado psicológico no nosso comportamento. E agora a gente tem que desagregar. Faz parte do processo para a gente conseguir a realização de si mesmo. Beleza, pessoal? Beleza. Então, pessoal, aproveitem bastante essa aula e até a próxima aula. Obrigado, professor.